Olá, turma, alunos do Técnico em Alimentos, segundo módulo. A gente vai iniciar a nossa aula trabalhar com lipídios, que são gorduras, né? Na língua vulgar aí, ou popular, gorduras, óleos e gorduras. Nessa primeira aula, a gente vai ver um pouco da introdução o que é um lipídio, a estrutura, para depois numa aula posterior a gente ver como que a gente faz a determinação. Então, o tema da aula é determinação de lipídios, óleos e gorduras em alimentos. O que são lipídios? São compostos orgânicos heterogêneos, pode ser de origem animal ou vegetal. Apresentam estrutura saturada ou insaturada, né? Que é isso, né? Heterogêneo. Heterogêneo, uma cadeia carbônica heterogênea é que tem um heteroátomo. No caso de óleos e gorduras, esse heteroátomo é o oxigênio, que é diferente do carbono. É heteroátomo porque é hétero de diferente. As cadeias carbônicas normalmente elas são formadas por carbono e oxigênio, carbono e carbono, com oxigênio e nitrogênio no meio. Quando eu tenho oxigênio e nitrogênio no meio, eu tenho heteroátomos, aí a gente chama de cadeia heterogênea. Saturado. Uma cadeia carbônica saturada é quando as ligações da cadeia carbônica principal têm apenas ligações simples. Lembre-se, a gente tem três tipos de ligações: simples, duplas e triplas. Quando eu tenho só ligações simples entre os carbonos fazem esses três tipos. Eles são capazes de fazer ligações simples, duplas e também fazem triplas. Mas quando eu tenho só simples, a cadeia é saturada ou o composto é saturado. Insaturado, quando eu tenho ligações duplas e triplas. Aí quando eu tiver dupla e tripla, o composto é insaturado. No caso de óleos e gorduras, a insaturação sempre vai ser uma dupla, não vai ter ligação tripla em óleos e gorduras, tá? Bom, são substâncias insolúveis em água e são solúveis em solventes orgânicos. Por que isso acontece? Né? Porque ela tem uma característica de polaridade. Existe nas moléculas, nos compostos, né, nas substâncias orgânicas e nos compostos formados por ligações covalentes, uma característica de polaridade e apolaridade. O que é isso? Polaridade quando eu tenho diferença de polo elétrico entre as ligações que formam a substância, que formam o composto. Quando eu tenho diferença de polo elétrico, essas substâncias são polares, porque eu vou ter essa diferença de polo elétrico, é diferente de zero. Quando a soma dos dipolo dá zero, é igual a zero, não tem diferença entre os dipolo elétrico de todas as ligações dos compostos, que formam os compostos, a substância é polar. Aí, aliás, é apolar, quando dá zero, é apolar. Aí, a polar e a apolar não se misturam. Para eu ter dissolução, miscividade de substâncias, elas têm que ter a mesma polaridade. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, no caso, a água, que é uma substância polar, ela não dissolve gordura, que é uma substância apolar. Então, para dissolver gordura, a gente precisa de solventes orgânicos. Por isso que para determinar a gordura, a gente usa éter etílico ou éter de petróleo ou hexana. São os três solventes mais usados, porque as gorduras são solúveis nesses solventes. Os glicídios são popularmente chamados de gordura, como eu falei no começo. Nos óleos, a predominância é de estruturas insaturadas, ou seja, os óleos têm duplas ligações na cadeia carbônica. E na gordura, a predominância é de cadeia saturada, com ligações simples. Essa é a diferença principal entre óleos e gorduras. Essa característica vai dar ao composto uma mudança na viscosidade. O óleo ele é mais viscoso, né, do que a gordura. A gordura é menos viscosa, a gordura já é mais pastosa.
E isso explica também o processo de produção da margarina, né? Que a margarina se produz a partir de óleo de soja, que tem dupla ligação, por ser um composto insaturado, e aí eu quebro essa dupla e insiro hidrogênio nessa dupla, fazendo a cadeia ficar saturada. Então, por isso que a margarina tem uma característica de gordura, apesar dela ser produzida a partir de óleo de soja. Função no organismo da gordura. Qual que é a função dela no nosso organismo? Armazenar energia, os gordinhos aí, né, sentem menos frio no dia que nem hoje, não precisa estar de blusa, e sentem menos frio por causa da camada gordurosa. Compor o sistema enzimático, então ela ajuda no sistema enzimático, na composição de enzimas. Tem função hormonais, os esterógenos, né, que é as funções hormonais, progesterona, testosterona e aí vai. Dissolver nutrientes e vitaminas lipossolúveis. Nosso corpo ele é rico em água, só que as vitaminas e os nutrientes que são solúveis em gordura, eles não se dissolvem na água. Então a gordura faz esse papel de dissolver para o corpo poder absorver esses nutrientes. Atuar como isolante térmico, a gente falou lá em cima, armazena energia e atua como isolante térmico. E também fazem parte da membrana da célula, né? A membrana de célula sempre é bastante gordurosa, tem uma quantidade de gordura elevada. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho uma estrutura, né, da formação da gordura. A gordura é formada por um álcool que reage com ácido graxo. Essa reação produz um triglicerol, que é um éster. Por isso que a cadeia é heterogênea. Ó. Eu tenho um oxigênio entre os carbonos. Esse oxigênio entre os carbonos que dá característica de cadeia heterogênea. Isso daqui é um triglicerol. Essa cadeia, quando é do óleo de soja, esse R1 ele chega a ter 17 carbonos na cadeia aqui, após essa estrutura. Né? Entra no lugar do R aqui mais 17 carbonos ligados entre si, completados com o hidrogênio. É classificação dos lipídios. Os lipídios podem ser classificados como simples, que a gente viu atrás aqui, que são os mais simples, né? E complexos. Tá? Então, os simples são os ácidos graxos, que estão aqui, óleos e gorduras, e os complexos, os fosfolipídios, esteroides, que a gente falou lá, e os glicolipídios também, que são moléculas maiores, né, mais complexas, moléculas aromáticas. Alguns exemplos aqui, ó, fosfolipídios. Por que fósforo? De fósforo. Então o fósforo vai dar uma característica do fósforo do ácido fosfórico, ele dá uma característica polar para a molécula. Tá? E a parte apolar seria a parte orgânica. Então ela é uma molécula bipolar. Aqui os esteroides, né? Testosterona e o estradiol, dois exemplos, são moléculas cíclicas mais complexas. Tá? Os ácidos graxos. Os ácidos graxos podem ser classificados como saturados, monoinsaturados, que significa que tem uma dupla só, e poliinsaturados, que tem mais de uma dupla ligação. Saturados, normalmente tem cadeia curta e longa, pode variar de cadeia curta e longa. Os de cadeia curta são os que a gente conhece como óleos bons, né? Que a gente vê vários óleos bons aqui, ó, óleo de coco, óleo de amêndoa, né? De babaçu e assim por diante. Os de cadeias longas são aqueles que antigamente, hoje já mudou um pouco, mas antigamente era classificado como óleos ruins, né? Cacau do chocolate, a gordura do leite, a banha, o sebo e o dendê. Hoje em dia já se troca a banha, né, por o óleo pela banha, né? Então o pessoal está usando mais banha, cadeia insaturada. Os monoinsaturados, que são os ômega 9,
óleo de oliva, canola, açafrão e girassol. Então esses são os óleos que a gente compra aí, que são considerados bons também. Aí os melhores óleos, né, que a gente acha aí no, no mercado. Os poliinsaturados, o ômega 6 e o ômega 3, que são os ácidos graxos essenciais. Que aí vocês vão pesquisar lá qual é a função. Linoleico, linolênico, milho, algodão, soja, açafrão, girassol. E aqui a gente tem óleo de linhaça, óleo de pescado, atum, salmão, que a gente sabe que tem o ômega 3 lá, que é um ácido graxo essencial. Então tá aí a diferença, né? O que dá para notar aqui é que quanto mais insaturação tem o óleo, quanto mais dupla, melhor é a qualidade do óleo. Então aqui ó, o ômega 3 é o poliinsaturado. Lá na pesquisa de vocês, vocês vão conseguir ver número, a estrutura, número de ligações, como eu estou pedindo lá na atividade, tá? Bom, determinação de lipídios. As informações dos rótulos de alimentos sempre trazem a questão da gordura, mas ela pode vir na forma de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras insaturadas ou gordura trans. Se vinha totais, todas as outras já estão incluídas nessa. Ou ele vem com a totais e depois ele discrimina essas outras que vão dar valores menores. Ou seja, a soma das três é que vai dar gorduras totais. A análise que a gente vai fazer no laboratório, ela é referente só a gorduras totais, tá? Nosso aparelho ele mede toda a gordura que tem no alimento. Então tudo que tiver de gordura ele vai extrair e a gente vai pesar por gravimetria toda a gordura. Os métodos de determinação eles também podem variar de acordo com a composição do alimento e o estado físico do mesmo também. Alimentos que têm 3 grupos funcionais, proteína, carboidrato e lipídios, eu tenho que fazer um processo de separação prévio, né? Previamente eu tenho que separar. Um exemplo clássico disso é a análise de gordura de leite. Quando a gente analisa a gordura de leite, eu tenho que fazer uma quebra com ácido para separar a gordura, para depois eu analisar só a gordura. Então eu uso agente químico aí para isso, tá? Os métodos também variam de acordo com o estado físico. No estado sólido, normalmente a gente faz extração por solventes. Quando o estado é líquido, como eu dei o exemplo do leite aí, a gente usa outros métodos que necessitam de centrífuga para centrifugar e fazer a separação da gordura, que é mais, no caso, seria mais leve do que o resto, então ela acaba ficando por cima e é medido no butirômetro, tá? Bom, turma, atividade. Eu vou colocar atividade para vocês, vocês vão preencher direto lá na área de tarefa, tá? Então, vocês vão realizar uma atividade, responder no caderno, no editor de texto. Na verdade, o documento PDF que eu vou deixar lá na área de tarefa, ele é um formulário. Então, embaixo da pergunta, vocês vão conseguir escrever lá, tá? Então, vocês podem escrever direto embaixo da pergunta e salvar o documento com o nome de vocês e anexar na área de tarefa, lá mesmo. Então, o que vocês vão responder? Ó, o que são e quais são os ácidos graxos essenciais? Eu falei nessa apresentação, então procurem lá. Por que os óleos de coco, de oliva, são mais saudáveis do que o óleo de soja? Tem ali nos ácidos essenciais, vocês vão ter que procurar lá o do de soja, né, a estrutura deles para comparar. Qual a diferença entre óleos e gorduras? Comentei também na apresentação a diferença principal, aí procurem no Google para vocês responderem lá a questão. E por último, por que as gorduras trans fazem mal à saúde? Por que esse tipo de gordura, que está na maioria dos alimentos industrializados, fazem mal à saúde? Respondam lá então. As respostas devem seguir uma linha técnica, sempre com embasamento teórico, levando em consideração a estrutura química e as propriedades fisicoquímicas.
É como se você tivesse feito uma análise e aí você está relatando o que você viu na análise, a diferença entre um e outro. Então, sempre respostas técnicas aí, hein, turma? Bom, a aula hoje é essa, né? A aula dessa semana é isso daí, com essa atividade para vocês fazerem. Vocês vão ter uma semana para me entregar. Eu vou deixar a atividade aberta lá durante o período de uma semana. Então vocês têm esse prazo para me entregar a atividade. Depois disso, a atividade vai bloquear lá no sistema, tá? Então entreguem a atividade, eu já dou nota lá no sistema, vocês já vão ver a nota. Na semana que vem a gente começa a falar um pouco sobre os métodos de determinação de gordura, tá? Então até semana que vem, boa semana de aula para vocês e bom final de semana, né?